Hoje nós vamos falar sobre fachada airada. Olá, eu sou Jussara Lima, engenheira civil aqui na Realizar Engenharia, e nós falaremos hoje sobre a fachada airada, como que a gente inspeciona esse sistema. Então vamos entender primeiro o que é uma fachada airada. Inicialmente, visualmente falando, ela é uma fachada, um sistema de revestimento que deixa a superfície muito lisa, porque justamente ela não acompanha a parede de vedação que faz o perímetro do prédio. Então fica esteticamente com um acabamento muito agradável. Você vê uma fachada extremamente aprumada, muito bem acabada, né? Não tem superfície irregular, ondulações, e a gente vai entender o porquê. Ela é uma fachada que ela precisa de alguns fixadores para colocar entre a parede de vedação e o revestimento. Então você vê aqui um exemplo de uma fachada com um fixador para porcelanatos, porque ela pode ter vários tipos de materiais que são utilizados nesse sistema de revestimento de fachada. Ela tem 4 ganchinhos em cada um dos vértices, que é esse fixador aqui, tá? Então ele faz a sustentação da placa e ele vai ter alguma diferença em função do tamanho e do peso dessa placa. Isso a gente está falando de porcelanato, mas ela também pode ser utilizada em revestimentos com pedras naturais. Nesse caso, o ganchinho fica um pouquinho diferente. Ele tem esses 2 pininhos, que aí ele vai ser engastado na pedra, e então essa superfície, que é uma mesa, vai segurar com o apoio, né, do suporte engastado e vai fixar essa parte na parede de vedação. Então, são suportes diferentes para cada tipologia de revestimento. Cada um deles vai ter o seu suportezinho mais adequado, o fixador mais adequado. E a fachada ela fica dessa forma, tá vendo? Ela tem o revestimento aqui, ele tem um espaço entre a parede de vedação e ela é fixada com aqueles fixadores que a gente apresentou. Dependendo da tipologia de material que você for utilizar, você vai utilizar um fixador específico para porcelanato ou para pedras naturais. Existem outros tipos de revestimento que você pode utilizar, mas a gente vai falar aqui especificamente desses dois, porque quando você trabalha, por exemplo, com o material de ACM, é outra tipologia de fixação, outra forma de se fazer o revestimento de fachada. Então, diferencia muito desse conceito de sistema que a gente está falando, que tem os fixadores pregados diretamente na parede de vedação e eles fazem, então, o suporte do revestimento de fachada com a placa natural ou o porcelanato, cerâmica, tá? Neste caso aqui, vejam que a fixação é inteiramente com o suporte. A gente não tem o apoio de argamassas. Então, esse tipo de fachada, a gente fala que é realmente uma fachada airada, diferente da fachada aderida, que seria uma fachada colada diretamente na parede de vedação, tá? E ela também não pode ser confundida com a fachada ventilada. E muita gente acha que é o mesmo sistema. Mas vejam que eu coloquei aqui um esqueminha de uma fachada airada, ela permite a passagem do ar externo para o interior do vão que a gente tem entre o revestimento e a parede de vedação, e ela tem toda essa liberdade de transitar. O fluxo de ar passa por dentro do espaço entre a fachada e a parede de vedação. E ela tem saída tanto na superfície, na parte de cima, quanto na parte de baixo. Isso não acontece com a fachada airada. Você tem o vão, mas ela não tem a ventilação interna. Então, essa camada de ar que fica entre a parede e o revestimento, ela realmente melhora alguns quesitos de desempenho, como desempenho térmico e acústico.
mas não no nível que a fachada ventilada consegue melhorar o desempenho térmico. Então ela tem um ganho, mas não é o mesmo ganho. Ela... Eu vou voltar aqui no primeiro slide para vocês entenderem. Ela é toda vedada, tá vendo? A gente tem um sistema todo fechado. Vamos ver aqui na placa de granito. Totalmente fechado, silicone em todas as peças. Aqui eu tirei uma foto de uma peça sem o silicone, só para vocês verem o fixador, mas depois ele é siliconado. A gente passa um elemento de preenchimento, né? E depois passa o silicone. O elemento de preenchimento pode ser uma tira de polipropileno, um tarucel, né? Comumente falando. Mas depois disso é só para delimitar o vão que eu vou passar o silicone. E ela tem que ficar toda fechada, porque esse tipo de fachada com esse tipo de fixador, ele não suporta as pressões de vento. Tá? Então esse tipo aqui ele tem que ser totalmente fechado, em cima, embaixo. Então você tem lá na cobertura um fechamento com peitoris, e lá embaixo totalmente vedado, e entre as placas também vedadas, justamente para não permitir a passagem de vento. Eu tenho uma câmara de ar, mas não é uma câmara que circula. Esse ar ele não movimenta de fora para dentro. Isso porque, para permitir esse fluxo de ar, o meu sistema de fixação deveria ser completamente diferente, para suportar essas pressões de vento, positiva e negativa. Esse movimento que a placa faz, ele é muito significativo. É similar ao movimento, por exemplo, de um telhado mal fixado. Com o vento, a pressão de ar, ela consegue realmente levantar as telhas. Aqui é o mesmo princípio físico que está acontecendo. Então, ou a minha fachada é ventilada, ou ela é airada. Então, são dois conceitos de fachadas diferentes, porque se eu quiser uma fachada ventilada, eu vou precisar pensar estruturalmente nessa fachada para ela ser ventilada, tá? E nesse caso ela não é. Ela é só airada, permite a câmara, mas ela tem que ser totalmente preenchida o encontro entre as peças com silicone ou com outro vedante para não permitir a passagem de ar entre as placas e cima e embaixo. Em cima e embaixo que eu falo na cobertura e no térreo dessa fachada. Então, conceitualmente, ela é um sistema de fachada que permite a fixação do revestimento exterior de maneira independente das paredes, criando um espaçamento entre elas. E agora o atendimento à norma. Esse é um sistema de fachada que ele melhora o desempenho térmico. Então, para os requisitos da norma de desempenho, ele é um revestimento interessante. Ele também é interessante no sentido que, quando tem uma intempérie, a ocorrência de chuvas, ela é uma fachada que ela não permite tanto a entrada de água, pela fachada. Então você tem um revestimento mais estanque, porque ela cria mais uma barreira entre a fachada, entre a parede externa, né? Ela cria uma barreira entre a parede de perímetro daquele edifício e o ambiente interno. Então você tem a fachada, o revestimento de porcelanato ou de granito, aí tem o espaço entre a fachada e a parede de vedação, e então a parede. Esse espaço ele contribui muito para evitar uma infiltração na parede diretamente. Aí tem que observar os pontos de falha, que são os pontos nas proximidades das janelas, principalmente. Então, o encontro do peitoril da janela com a fachada, a quina da janela, esses são pontos que a água pode entrar, porque na parte de parede mesmo, ela tem mais dificuldade de penetrar dentro da edificação. Você criou uma barreira a mais. No entanto, a gente não tem uma norma específica para essa tipologia. A norma que a gente utiliza para fundamentar os cálculos dessa tipologia de fachada é a norma para insertos metálicos em peças naturais, tá? Revestimentos de fachada em rochas, tá? Fachadas com pedras naturais. Ela fala bastante sobre como deve ser esses insertos metálicos,
quais são os testes, como que você vai calcular o peso da pedra em função do tipo de inserto que você está usando. Então, ela já passa uma metodologia que pode ser utilizada. E o que o pessoal faz é adaptar essa metodologia para o sistema em porcelanato, porque atualmente a gente não tem uma norma específica para a utilização do porcelanato com inserto metálico. A gente tem para rochas, né, para pedras naturais. Para o porcelanato ainda está em estudo, por isso tem que tomar bastante atenção, porque dependendo do tamanho da peça do porcelanato, do peso que ela tem que ser muito bem estudada pelo projetista de fachada. Então, a primeira coisa é sempre focar num projeto para fazer esse sistema, porque ele é uma inovação, né? Um sistema relativamente recente que a gente tem na engenharia. Atualmente, o que a gente tem é a experiência do que a norma de fachadas com pedras naturais nos dera. Então, o primeiro item, quando a gente vai fazer uma inspeção dessa tipologia de fachada, eu vou avaliar o quê? Visualmente, ela é uma fachada difícil de ser investigada, ela dá poucos sinais externos de problemas. E ela tem uma qualidade externa, aparente, muito interessante. A estética dela fica muito bonita. Porém, a gente sabe que internamente, se tiver algum problema, é até mais sério, porque você não consegue acessar facilmente. Então, inicialmente, toda fachadeirada precisa de um projeto. Um projeto avaliado por um engenheiro ou um especialista responsável, que vai fazer uma RT, que vai se responsabilizar pelos cálculos que ele fez para calcular essa fachada, para dimensionar essa fachada. Então, o primeiro ponto é esse. Vamos fazer uma inspeção em que o prédio tem uma fachadeirada. Ele tem um projeto? Quem que foi o projetista? Cadê o projeto? Qual que é o peso que ele considerou para o insert? Qual que é o máximo que o insert consegue suportar? Então, o primeiro item a ser avaliado é este, tá? Ter o histórico do projeto de execução da fachadeirada. O segundo ponto é uma análise visual que a gente faz na fachada para investigar se todos os selantes dela estão adequados. Se as vedações que eles colocaram, né, geralmente um selante flexível, ele ainda está íntegro e ele está corretamente aplicado. Então aqui a gente vê alguns problemas, né? Deixaram umas peças metálicas para trás, que elas fazem parte do sistema, na montagem da fachada, e depois ela tem que ser removida, e aqui ela ficou. E nesse caso, a peça está sem o silicone nesse trechinho aqui. E como eu falei, essa é uma fachada que ela está afastada da parede de vedação. Então, uma entrada de ar, ela não é interessante para essa tipologia de fachada. Por isso que tem que manter bastante cuidado nas vedações que a gente faz nas placas, porque realmente ela não foi prevista para deixar o ar entrar e criar uma pressão de movimento de ar no interior da fachada entre o revestimento e a parede de vedação. Terceiro item extremamente importante é avaliar o insert metálico que foi utilizado no suporte da placa na fachadeirada. Então aqui a gente tem um suporte, vejam que ele geralmente tem uma base na parede de vedação, os seus parafusos e o suporte, a parte que encaixa na placa para fazer a sustentação desse revestimento. Esse suporte ele é de extremamente importância, o conjunto dele como um todo. Então, é o insert, é o parafuso, a porquinha, todo o sistema, todos os itens que compõem o sistema de fixação tem que ser muito bem avaliado, porque a gente pode ter sérios problemas se esses inserts não forem calculados corretamente. E a gente tem vários tipos de insert, como eu falei anteriormente, para cada tipo de fachada, cada tipo de material eu posso ter um insert, mas para cada tipo de uso, mesmo que eu tenha o mesmo material, mas se eu estiver utilizando ele em partes diferentes, eu posso precisar de inserts diferentes. Então aqui eu tenho um exemplo de uma fachada que ela é de placas naturais, nesse caso é um granito, mas quando você tem uma parede de placas suspensas e centrais, eu tenho um suporte que ele trabalha na vertical e na horizontal, ele está engastando as pedras na horizontal.
Quando eu vou fazer requadrações, eu já tenho um suporte diferente, porque o projeto dessa edificação contemplava essas metodologias. Então, ele já tinha um suporte diferente para fazer o requadro na vertical. E quando ele precisava de fazer algumas peças extremas, algumas peças suspensas nas extremidades, ele utilizava um outro tipo de suporte, e mesmo sendo placa natural, ele utilizou aquele suporte similar ao suporte que a parede, os revestimentos de porcelanato utilizam. Então, vejam que ele parece com aquele primeiro exemplo que a gente mostrou. Então, para uma fachada, uma parede de fachada, eu tenho várias formas de inserts, dependendo do uso, mesmo sendo o mesmo material. Por isso que o projeto é muito importante. É no projeto que eu vou ter essas informações. Qual que é o insert que eu coloquei? Qual que é o peso que ele suporta nessa situação? E na extremidade? Muda? E se eu tiver uma questão diferente? Aqui é uma peça que ela está praticamente suspensa. O que eu vou utilizar? Qual que foi o parafuso que eu utilizei? Ele é um parafuso inoxidável? Então, todas essas informações eu vou encontrar no projeto. E elas precisam estar no projeto até para dar o norte para o condomínio fazer a sua manutenção. Se ele não souber qual é o tipo de insert, ele não vai saber nem qual é a vida útil daquela fachada. O que ela pode suportar? Se tiver um evento de grandes proporções, ela vai conseguir suportar uma chuva muito diferente? Qual que é o limite dessa fachada? Até para eu saber, se tiver uma chuva de grande porte, eu tenho que chamar uma empresa para fazer uma inspeção. Se precisar, eu preciso ter essa informação. Então, como que a gente checa esses inserts? Geralmente, a gente faz um ensaio mecânico nele. E ele tem essa característica. Então, esquematicamente falando, o insert geralmente é composto por essas partes. Ele tem um chumbador na minha base, que a gente chama de parede de vedação, a parede de perímetro da fachada. E depois ele tem um insert. E aqui, na extremidade, eu tenho o carregamento, a inserção da placa ou da rocha. E aí eu aplico um peso, tá vendo? Eu tenho aqui, então, meu insert com os materiais especificados e eu vou testar se esse insert chega até o limite de carregamento sem se deformar. E depois eu avanço um pouco mais para saber qual que é o limite de carregamento que esse insert pode suportar. Então, a gente aplica um carregamento com um medidor. E o medidor me fala qual que foi o peso máximo que esse insert conseguiu resistir antes de se deformar. Aí eu tenho o limite máximo de carregamento que eu posso colocar nele. E esse ensaio do insert é muito importante que seja entregue pela construtora para o condomínio, no momento do repasse da obra. Porque esse é um documento que o condomínio tem que armazenar para conseguir manter essa fachada. Em qualquer evento de sinistro ou uma placa que se solta, um defeito, um problema, ele precisa acessar tanto os cálculos no projeto quanto os ensaios feitos nesses inserts para entender uma das causas que pode ter acontecido o problema. E também para manter, toda vez que ele for fazer uma manutenção nesse sistema, ele consegue saber o passado, o que aconteceu, qual que foi a metodologia aplicada, o que a construtora pensou naquele momento que ela estava executando a obra, para ela falar, olha, essa peça é o ideal e esse fixador vai ser o ideal para essa peça porque ele suporta X de carregamento. Então, isso é muito importante ser passado para o condomínio. E o condomínio exigir isso da construtora também, para ele conseguir manter essa fachada. Lembrando que ela foi pensada para durar vários anos. Então, não pode só escorar na garantia e achar, não, a construtora vai me dar garantia, ok. Não é assim. Depois dos 5 anos, como é que vai ficar? Tem que ter todo um mecanismo de saber quem que vai fazer essa manutenção, quem que vai fazer essa limpeza, como que eu vou manter esses suportes, porque eles podem dar problema. E um dos problemas muito comuns de acontecer é a corrosão nos parafusos que compõem o sistema de inserts. E isso é um problema que pode gerar uma falha catastrófica
Então é importante que seja verificado e analisado, porque se isso acontece internamente na fachada, eu não consigo ver. Ela não demonstra até o momento que ela se rompe. E isso é extremamente preocupante. Tem que ter uma manutenção, tem que ter uma inspeção, e ele tem que me falar quais são as características desses materiais. A norma fala que esses inserts e os seus parafusos, né, eles têm que ter um tratamento anticorrosivo muito bom. Então esses chumbadores têm que ser de um material que não vai ser corroído, que não vai ser oxidado. E qual que é o tempo de vida útil? Será que eu vou ter que precisar trocar esses parafusos em algum momento da vida útil do prédio? A gente vê que tem fachadas com 30, 40 anos. Essa fachada vai durar os 30 anos? E isso tudo são informações que devem estar contidas no projeto. Para me falar, olha, com 30 anos você vai ter que fazer uma manutenção geral em todos os seus parafusos. Encontrar esse tipo de situação numa fachada de um edifício é um sinal de alerta vermelho. A primeira coisa vai ser investigar se tem um projeto, se tem os ensaios e verificar o que aconteceu, por que esse parafuso está sendo oxidado dessa forma. Porque do jeito que ele está aqui, ó, a integridade dele, mecânica, já está bem comprometida. Eu não sei quanto tempo mais que ele vai suportar o peso dessas placas se ele já está dessa forma. E mais preocupante ainda se o prédio for recente, for um prédio relativamente novo, que já apresentar esse tipo de situação. Esse é uma ocorrência que eu solicitaria uma inspeção completa em toda a fachada. Se eu encontrasse essa situação numa inspeção predial, a inspeção predial não tem essa competência de fazer essa análise mais aprofundada em sistemas específicos. Eu colocaria como uma recomendação para o condomínio contratar uma empresa especializada em fachadas e fazer todo um check-up, checar todos os inserts, ver se tem condição de ficar em pé, fazer uma análise com uma empresa especializada nesse tipo de sistema de revestimento para falar o que eu preciso fazer para manter a integridade da fachada. Porque se rompe uma peça dessa, a peça de baixo não vai suportar o peso de duas peças em cima. Então você tem um efeito em cascata. Começa uma a cair, cai todo mundo. Tá vendo? Que esse é o suporte que a gente viu lá no comecinho. Então esses parafusos aqui, os chumbadores, seriam esses chumbadores aqui. Né? Já está com um ângulo diferente, eu só coloquei aqui para vocês entenderem. Que esse sistema é esse sistema aqui. Só o ângulo que mudou para você entender. A placa está aqui, é essa placa aqui. Não são os mesmos prédios, os mesmos locais. Esse daqui utilizou um parafuso de boa qualidade, esse daqui já utilizou um parafuso de qualidade duvidosa, porque com muito pouco tempo que esse prédio foi entregue para os seus moradores, ele já apresenta essa patologia. E aqui mais uma vez, o que a norma fala é que esses inserts devem ser constituídos por ligas metálicas e possuam elevadas resistências mecânicas e resistência à corrosão. E qual que é as vantagens dessa fachada? Então ela gera realmente uma economia energética, porque a câmara ventilada ela melhora realmente a condição térmica no interior da edificação. Ela também melhora o isolamento acústico, ela, né, gera uma camada a mais entre a fachada e a parede externa. Então, sem considerar a qualidade da janela, a parede com a fachada airada ela tem uma qualidade melhor do que a fachada aderida. Ela gera uma redução da infiltração da água pela percolação da água de chuva, porque ela tem essa separação entre a fachada e a parede de vedação, e ela dificulta aquele fenômeno de eflorescência. Eflorescência é quando tem aquela parte branquinha que aparece na fachada, então ela diminui um pouco esse efeito, porque novamente ela não está colada na parede, e a eflorescência geralmente é um fruto dos materiais cimentícios. Então, como ela não está colada, não tem argamassa colante nela, ela não tem esse tipo de patologia. E ela é uma execução relativamente rápida. Se você tem um bom projeto e um bom profissional atuando, ela gera uma economia de tempo na execução.
Os cuidados que a gente tem que ter é sempre uma limpeza adequada com o pessoal especializado, porque lembrando, é uma fachada que tem um vão. Se a pessoa não souber que tem esse vão e ele descer com uma cadeirinha e já for com o pé dele atravessa a fachada. Isso já aconteceu. Então, é bom ter bastante atenção na empresa que você for contratar para fazer a limpeza de uma fachada do tipo airado. Ela tem que ser utilizada com materiais inoxidáveis nas suas fixações, não pode ser qualquer chumbador, não pode ser qualquer parafuso. Ela tem que ser utilizada com materiais de boa qualidade e durante a execução é bom lembrar que as juntas de dilatação têm que ser respeitadas e serem feitas de acordo com o projeto. E quais são as patologias que acontecem, né? As principais patologias que a gente tem para esse tipo de fachada é a falta de limpeza. Ela pode gerar uma diferença até de tonalidade entre as placas, que ela pode gerar uma mancha nesse revestimento se a gente ficar grandes períodos sem limpeza alguma. Como ela é uma fachada de baixa manutenção, ela costuma virar uma fachada sem manutenção, e esse é o problema. Tem que se atentar que todos os sistemas da edificação precisam de cuidados, tá? E se não forem utilizados materiais inoxidáveis, esses podem sofrer oxidação, que é o fato do nosso insert metálico corroído. Então, periodicamente, quando tem essa tipologia de fachada, os inserts devem ser inspecionados para evitar de eles terem os problemas e você não saber. Não saber é não resolver e a gente pode ter até uma falha catastrófica em função dessa patologia. Pode acontecer também fissuras no revestimento devido à dilatação térmica. E se não tiver juntas de dilatação eficientes, ele também pode se movimentar de forma desigual. Uma parte se dilata de forma diferente da parede de vedação ou das próprias placas entre si. E esse tipo de patologia é muito comum em fachadas que não possuem projeto de fachada airada. Então, é importante a gente lembrar que cada sistema tem as suas vantagens e as suas desvantagens. E as desvantagens são combatidas com técnica, com engenharia, elas têm formas de serem evitadas. Mas se não tiver esse olhar do responsável técnico, do especialista, ela pode realmente vir a ter uma patologia porque simplesmente não foi analisado da forma correta. E a pessoa que executou não tinha a expertise necessária para fazer um projeto funcionar sem ter esses problemas que já eram conhecidos, porém não foram aplicados. Tá? E o desprendimento de placas por causa da execução incorreta. Então, esse é o pior que pode acontecer, né? A placa se desprender e pode atingir uma pessoa que esteja nas proximidades. E esse desprendimento ocorre muito em função, que a gente falou, da falha no sistema de fixação. Tanto a parte de corrosão, quanto às vezes uma fixação inadequada do chumbador. Então, isso tudo tem que ser checado no momento da execução e depois que o condomínio receber, ser inspecionado periodicamente. Sempre checar, abrir uma janelinha de inspeção na fachada e avaliar se aquele pano está bem fixado, se algum deles se moveu, se aconteceu de alguma pecinha começar a apresentar fissura. Como esse revestimento não tem a argamassa colante colada nela na vedação, então é um sinal de alerta de que pode estar movimentando o revestimento de fachada. A placa do revestimento de fachada está se movimentando. E aí já começa a gerar fissuras e outros problemas que devem ser investigados periodicamente. Não pode deixar ficar muito tempo sem a análise de um profissional. Tá? Bom, gente, então por hoje é isso que a gente gostaria de passar para vocês. Quaisquer dúvidas, deixa para a gente nos comentários ou pode também enviar no e-mail da Realizar Engenharia, que é esse aqui, ó, realizarengenharia.com. Muito obrigada e até a próxima!